Naquela noite fria de sexta-feira, quando a madrugada se aproximava com suas sombras longas, um jovem streamer decidiu começar uma live diferente. Ele não era conhecido, apenas mais um garoto tentando crescer no meio de tantos criadores, mas tinha algo que poucos tinham: coragem, ou talvez apenas imprudência. Seu canal mostrava poucos inscritos, mas naquela noite o número começou a subir rapidamente, porque ele havia prometido algo que todos queriam ver, mas poucos teriam coragem de presenciar ao vivo. Ele iria passar a noite em uma casa abandonada, conhecida em sua cidade como o Casarão dos Gritos. A live começou com seu celular tremendo em suas mãos, enquanto ele caminhava pela rua deserta, passando pelos portões enferrujados, tentando manter a respiração calma, mas cada passo parecia ecoar. O chat se enchia de comentários rindo, outros alertando para ele tomar cuidado, e outros apenas pedindo: "Vai logo, entra aí." Ele respirou fundo, abriu a porta rangente e entrou no local, deixando a câmera mostrar cada detalhe daquele lugar coberto por poeira, teias de aranha, pichações antigas que pareciam feitas por quem não saiu dali vivo, e marcas no chão que pareciam arranhões. Enquanto ele explorava os corredores com a lanterna do celular, os ruídos começaram. No início era apenas o som do vento passando por janelas quebradas, mas logo se tornaram batidas secas em portas, algo arranhando madeira, e sussurros que pareciam distantes. O chat começou a ficar em silêncio, enquanto alguns usuários começaram a perguntar: "Você ouviu isso?" Ou "Tem alguém aí com você?" Ele ria, tentando fingir controle, mas a mão que segurava o celular tremia, mostrando no reflexo de um espelho quebrado que ele estava pálido. Ele encontrou uma escada que descia para um porão. O cheiro era horrível, de mofo e algo mais que ele não sabia identificar. Cada degrau rangia e o ar ficava pesado. A conexão falhava, a live caía em resolução, e os comentários se transformavam em quadrados vermelhos e verdes, aparecendo e sumindo. O chat explodia em mensagens: "Sai daí! Tem alguém atrás de você! Olha para trás!" E ele, tentando manter a live, girava a câmera rapidamente, mostrando apenas escuridão. Mas foi nesse momento que a transmissão captou algo estranho. Uma figura atrás dele, estática, parada, quase transparente, antes de desaparecer quando ele se virou novamente. A live continuava, e ele tentava rir, dizendo que era apenas a câmera bugando, mas a voz dele tremia. Ele ouvia passos no andar de cima, portas batendo e sons de algo caindo no chão. Quando ele voltou para o andar superior, encontrou marcas de mãos pequenas nas paredes, como se algo tivesse sido arrastado. O chat se dividia entre pessoas dizendo que era a encenação e outras implorando para ele sair dali. A live atingia picos de audiência, pessoas entrando apenas para ver se algo aconteceria. Mas algo realmente aconteceu. Um som alto ecoou, como um grito abafado, e a câmera caiu, mostrando apenas o chão por alguns segundos. Ouvia-se a respiração pesada do streamer, e ele pegou o celular novamente, mostrando seu rosto suado, os olhos arregalados, enquanto ele dizia: "Tem alguém aqui, tem alguém aqui, eu ouvi." Ele correu pelos corredores e a câmera tremia tanto que ficava difícil de ver. Mas num dos momentos em que ele parou, tentando recuperar o fôlego, ao fundo, em um corredor, algo apareceu novamente. Uma silhueta escura que parecia avançar lentamente, mas de maneira impossível, como se deslizasse. O chat explodiu.
Usuários escrevendo em letras maiúsculas: "Sai daí! Olha para trás!" Enquanto o áudio começava a falhar, um chiado constante invadia a transmissão. Então, de repente, o streamer gritou. A câmera caiu novamente, dessa vez ficando fixa no chão, mostrando a porta de um cômodo se abrindo lentamente, sozinha, enquanto algo parecia caminhar em direção à câmera. O áudio captava um sussurro, algo como "fica", antes da transmissão cortar para o preto. A live caiu e, por minutos, quem estava assistindo ficou olhando para a tela preta, esperando que algo voltasse. Alguns diziam ter ouvido respirações, outros afirmavam ter visto olhos brilhando no escuro. Depois disso, o canal ficou offline e o streamer nunca mais apareceu online. Pessoas que acompanhavam a live começaram a criar threads em fóruns e grupos, tentando entender o que aconteceu naquela noite. Dias depois, vídeos começaram a aparecer. Pessoas que gravaram a tela tentando capturar momentos do live. Numa das gravações, mostra o exato momento em que o streamer grita e atrás dele, no fundo do corredor, um rosto pálido e olhos negros observam, imóvel. Outros prints mostram sombras nas janelas, e em uma captura específica, o reflexo em um espelho mostra algo que parece uma mão segurando o streamer. As teorias começaram. Alguns diziam que era apenas marketing, que o streamer iria aparecer novamente, mas o tempo passou e nada aconteceu. Outros afirmavam que ele estava sendo mantido em cativeiro, ou que entrou em algum tipo de culto paranormal. Mas os mais supersticiosos acreditavam que a casa realmente era amaldiçoada e que o streamer nunca saiu de lá, preso em algum limbo, e que a live foi a última comunicação que ele teve com o mundo dos vivos. Algumas pessoas começaram a relatar coisas estranhas após assistir ao vídeo gravado. Pesadelos constantes com corredores escuros, sussurros no quarto durante a madrugada e uma sensação de estar sendo observado. Um usuário enviou um e-mail dizendo que acordou com marcas de mãos pequenas no braço, iguais às que apareciam nas paredes da casa. Outro relatou que, ao assistir o vídeo novamente, a imagem travou em um frame, mostrando o rosto do streamer olhando diretamente para a câmera, com os olhos completamente negros, antes da tela ficar preta novamente. O caso se espalhou pela internet. Canais começaram a falar sobre a live, analisar cada segundo, cada frame, tentando encontrar respostas. Mas quanto mais analisavam, mais perguntas surgiam. Em um momento, em um frame específico, quando o áudio falha, é possível ouvir ao fundo algo dizendo: "Todos virão." Mas ninguém sabe o que significa. Algumas pessoas começaram a desconfiar que não era apenas um vídeo, mas sim uma espécie de ritual transmitido que precisava de espectadores para funcionar. O canal do streamer foi excluído dias depois, mas alguns usuários afirmaram que ele voltou, apenas por segundos, e postou um vídeo de 2 segundos com o título "Estou aqui." O vídeo mostrava apenas uma imagem distorcida, algo que parecia um corredor escuro e um vulto parado no final. Depois, o canal sumiu novamente. Alguns conseguiram baixar esse vídeo e começaram a fazer análises, invertendo o áudio, aumentando o contraste, e diziam ter ouvido frases como "Você também virá" e "Eu estou esperando." Conforme os meses passaram, o caso se tornou uma lenda na internet. Alguns diziam que o streamer havia sido encontrado numa estrada, andando sem rumo, completamente descalço e sem memória. Outros afirmavam que era apenas uma lenda urbana criada pela internet e que não existia live alguma.
Mas quem estava naquela madrugada assistindo, garante. A live aconteceu e foi real. Alguns usuários afirmam ter recebido mensagens estranhas de contas com nomes parecidos com o do streamer, com links suspeitos. Outros relatam que ao clicar, a tela do celular travava e aparecia uma imagem de olhos negros antes de reiniciar. A paranoia começou a crescer entre aqueles que seguiram o caso, e muitos deletaram seus relatos com medo. Especialistas em casos sobrenaturais começaram a investigar a casa onde a live aconteceu. Descobriram que, há décadas, o local era uma espécie de abrigo para crianças, onde ocorreram tragédias e desaparecimentos. Os vizinhos relatavam ouvir choros e risadas de criança durante a noite, mesmo quando o local estava abandonado. Essa informação deu mais força à teoria de que algo naquele local havia se manifestado durante a live. E assim, o caso permanece sem solução. Um streamer que sumiu durante uma live, espectadores que afirmam ter presenciado manifestações sobrenaturais, prints e vídeos que surgem e desaparecem, mensagens misteriosas enviadas para aqueles que tentam investigar, e uma casa que continua de pé, esperando pela próxima pessoa que decida entrar. Talvez em busca de fama, ou talvez em busca de respostas, mas que talvez encontre algo que não estava preparado para enfrentar. Você assistiria uma live assim? Você ficaria até o final, mesmo sabendo que aqueles que assistiram relatam mudanças em suas vidas, pesadelos que não param e uma sensação constante de estar sendo observado? Se você fosse o streamer, teria coragem de entrar naquela casa sabendo que talvez você não sairia mais de lá? Ou que algo sairia com você? Enquanto você pensa nisso, lembre-se: há lugares que guardam histórias que não querem ser contadas. E há momentos em que a curiosidade pode ser a porta para algo que você não poderá fechar depois. Se decidir assistir uma live como essa, certifique-se de estar preparado para ouvir sussurros durante a madrugada, passos em corredores vazios e, quem sabe, encontrar reflexos estranhos em espelhos quando passar por eles à noite. Porque há lives que terminam quando a transmissão se encerra, mas há outras que continuam, mesmo quando a tela fica preta. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história horripilante. Até o próximo vídeo.